Olá, colegas, tudo bem? É o Ricardo e hoje a gente veio falar um pouquinho mais sobre a burocracia no atendimento fisioterapêutico domiciliar. Por que eu digo isso? Porque é uma reclamação recorrente dos profissionais, dos fisioterapeutas no domicílio, sobre a necessidade de fazer relatório fisioterapêutico para determinado convênio, determinada empresa. Primeiro a gente tem que entender que o relatório fisioterapêutico, acima de tudo, é um documento. É isso que o profissional tem que entender. É um documento que mostra como é que está o seu paciente e mostra, acima de tudo, o que você está fazendo com o seu paciente no domicílio. Vamos imaginar que aquele paciente que está num hospital tem enfermagem, tem médico, tem, às vezes, um auditor clínico que passa no andar para poder ver o trabalho que está sendo feito e o resultado desse trabalho. No domicílio, não. No domicílio, às vezes, você como fisioterapeuta, às vezes é o único profissional que vai na residência. E vamos imaginar que aquele convênio que está pagando o seu atendimento lá em relação aos atendimentos que estão sendo feitos na casa, ele quer saber o que você está fazendo, se o seu paciente melhorou, piorou, se ele está igual, se está tendo efeito esse trabalho, o que efetivamente em relação a técnicas de fisioterapia estão sendo feitos e se precisa de algum material ou procedimento a mais. Então, o relatório é importante por isso. E aí a gente começa partindo do seguinte princípio. Primeiro, parece ridículo isso, mas a gente vê problema com isso. O nome do paciente tem que ser o nome inteiro. Tem muito físio que às vezes coloca só o primeiro nome do paciente. E a gente precisa do nome e do sobrenome. Eu preciso saber o diagnóstico do paciente. O que ele tem, o que levou esse paciente a ter a necessidade de fazer a fisioterapia no domicílio. Então, o diagnóstico correto é importante. E aí a gente começa a pensar o quê? No quadro clínico do meu paciente. Esse quadro clínico, eu preciso saber se o seu paciente é consciente, orientado, se ele colabora, se ele está em ar ambiente, se ele anda, no caso, se ele deambula, né? Por que eu falo deambula? Porque é importante, vamos dizer assim, a escrita, o linguajar no relatório tem que ser formal. Eu tenho que trabalhar com linguajares técnicos, com termos técnicos. Então, ele deambula, o paciente tem disfagia. Não, ele tem dificuldade de engolir. Não, ele tem disfagia. O meu paciente, ele retém saliva, ele segura saliva na garganta. Ele tem estase de saliva em orofaringe. Então, tudo isso é importante. E no quadro clínico, eu preciso saber exatamente isso. Tudo isso que eu acabei de falar, mas... se ele está andando, se ele teve alguma intercorrência, os sinais vitais do meu paciente, isso é muito importante. Então, pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, que hoje está na moda com essa história do Covid, tudo isso é importante. E as unidades de medida. Então, pressão arterial, milímetros de mercúrio, frequência cardíaca, batimentos por minuto, respirações por minuto. Isso é importante. Pô, Ricardo, isso é ridículo que você está falando isso. Acontece, às vezes o físio só coloca o número. Eu preciso da unidade de medida. Aí a gente passa para o quadro respiratório. Quadro respiratório é ausculta pulmonar acima de tudo. Tem paciente com avaliação respiratória que não tem nem ausculta pulmonar. Ah, mas Ricardo, ele tem uma fratura de fêmur. Não interessa. O fisioterapeuta tem que avaliar o paciente como um todo no domicílio. Ele tem uma fratura de fêmur, mas ele pode ter alguma comorbidade associada. E se ele é um cardiopata? E se ele é um DPOC? Ah, mas ele não tem nada. Não interessa. Às vezes o tempo na cama, o tempo no leito, começa a influenciar na ventilação pulmonar nas bases. E a gente precisa estar avaliando isso. Então, a ausculta pulmonar é importante. A saturação que eu já falei lá em cima, posso repetir na avaliação respiratória? Posso. Mas, acima de tudo, na avaliação respiratória, eu preciso saber se ele faz uso de algum tipo de suporte de oxigênio. Que suporte é esse? É um concentrador de oxigênio? Ele usa oxigênio, ele só usa para dormir, ele usa no esforço, ele usa de forma contínua. Qual é o fluxo? Quantos litros por minuto ele usa? Isso é importante também. Se ele usa algum tipo de respirador mecânico ou um aparelho de pressão positiva, qual é a pressão? E quando eu coloco os parâmetros, pressão, centímetros de água. Isso é importante, a unidade de medida. Então eu preciso colocar o IPAP, o EPAP, para eu saber, se possível, colocar o aparelho, o modelo, porque se esse aparelho quebrar a qualquer momento, a gente pega o relatório e sabe o modelo que o paciente está usando. Parte motora, mais uma vez,
grau de força muscular. Eu preciso saber, e atenção no grau de força muscular. Tem muito fisioterapeuta que coloca lá que o paciente tem grau de força muscular 2 e está andando sem apoio. Quer dizer, está errado. A gente precisa avaliar o grau de força muscular de forma adequada, de acordo com a atividade do meu paciente. Então, se ele está deambulando, se ele senta com apoio, se ele fica em pé, que é o ortostatismo que a gente fala. Então, ele fica em pé com apoio, com andador, com algum acompanhante. Isso é importante. Outra coisa importante, a conduta, o que você está fazendo. Discrimine a sua conduta, não coloca só fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, não. Coloca o exercício que você faz, a técnica que você usa, por que você faz isso. Coloca a resposta frente a isso e aí sim, a gente tem no último item do relatório o parecer do fisioterapeuta. Isso é fundamental. É aí que você vai mostrar o seu serviço, é aí que você vai mostrar que você é responsável técnico, clínico pelo seu paciente. Você vai colocar no parecer do fisioterapeuta como é que ele está, exatamente se ele melhorou, piorou, se ele está igual e por que ele tem que continuar esse atendimento. Isso é importante. Então vamos colocar isso também. Meu paciente teve uma melhora ou o meu paciente ele ainda está necessitando, ele tem cansaço aos esforços, faz uso de oxigênio, precisa continuar os exercícios por isso. Coloque os argumentos necessários para a gente pedir a continuidade dos atendimentos de fisioterapia. Porque às vezes o profissional fisioterapeuta reclama, olha, não vão liberar mais sessões de físio, meu paciente precisa. Coloque no seu relatório por que esse paciente precisa. Isso é importante. Então, procura ver isso. Se você tiver mais alguma dúvida, eu estou à sua disposição. Faça a sua pergunta aqui na descrição abaixo do vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço.